Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Diego Leles de Geografia e vou comentar aqui com vocês alguns aspectos demográficos do continente africano. Bora lá comigo? Então, pessoal, dos aspectos demográficos do continente africano trabalharemos 4 pontos. Primeiro, a demografia do continente africano, as condições de vida da população, as causas da pobreza, desigualdade, fome, epidemias e também o processo de desertificação. Os aspectos demográficos do continente africano a gente estuda a partir da pirâmide etária. O que é a pirâmide etária, né? Aquele desenho que nós vemos em nossas aulas, que em determinados países tem um formato de pirâmide mesmo, um triângulo, e outros locais que parece uma pirâmide um pouquinho mais fininha, né? O que acontece? O continente africano tem uma alta taxa de natalidade, tem também uma mortalidade infantil muito grande, bem como a baixa expectativa de vida em muitos países. Por isso o continente tem aquele formato de pirâmidezinha, um triângulo mesmo. Daí o nome pirâmide etária, né? Ou seja, a população economicamente ativa do continente africano também, por sua vez, é grande, mas na média os adultos vivem menos que se vive no mundo, né? Que é a média mundial. E esses problemas eles decorrem de várias coisas, várias. Há uma previsão que em 2050 a população do continente africano vai ser 14% do mundo, vai passar de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? Então uma previsão que aumente muito essa população. E como que essa população vai viver? Bom, muitos países enfrentam, eu digo muitos, que a maioria deles enfrentam sérios problemas econômicos, advindos da pobreza dimensional. Essa pobreza dimensional é um indicador que ele faz um levantamento a respeito do que é entregue de saneamento, educação, saúde, lazer, cultura, e é entregue muito pouco à população africana. Portanto, eles têm uma pobreza num amplo aspecto. Por isso é dito, né? Pobreza multidimensional. Na sua página 84, nós temos aqui, entre os piores países do planeta, os últimos índices estão no continente africano. Tá? Por exemplo, temos o Níger, a República Centro-Africana. Triste a situação deles, muito triste. Um dos piores índices de DH, baixa escolaridade, problemas seríssimos, né? E essa pobreza ela vai assolar principalmente a região abaixo do deserto do Saara, que nós já estudamos, que é a região subsaariana, né? Tudo que está abaixo do deserto do Saara é subsaariana, a região que mais é afetada com essa pobreza. Nos últimos anos, o continente africano, principalmente depois da década de 1990, viveu uma crescente urbanização. E essa urbanização, assim como a América do Sul, ela não foi planejada, ela foi desordenada. Por isso, ela gerou o que o nosso IBGE chama de aglomerados subnormais, que são as famosas favelas, né? Bom, o que é a favela? Onde as pessoas vivem, onde não há planejamento urbano, onde normalmente o governo não planejou a ocupação do terreno, não tem saneamento básico na região e por isso não atende os padrões de dignidade e qualidade de vida que uma pessoa merece. O continente africano é cheio disso. E nas cidades, onde, não pensando na favela, pensando no centro de grandes cidades, como por exemplo, você tem na sua página, se não me engano, 85, 86, Luanda, a capital de Angola, né? Que não houve um planejamento urbano. Você tem trânsito intenso, engarrafamento, poluição urbana, vendedores ambulantes nas cidades. São problemas que parecem um pouquinho os problemas que temos aqui, pelo mesmo motivo. É que aqui na América do Sul, a urbanização também não foi planejada. E por isso ela não é aquilo que se espera para dar qualidade de vida a todos os cidadãos das cidades, né? Então eles têm esse problema, foi rápido, sem planejamento, portanto. Às vezes, uma cidade ou outra tem algumas áreas ricas, como acontece na África do Sul, né? A África do Sul tem alguns locais muito ricos, é o país mais desenvolvido do continente, está lá na parte subsaariana, mas a riqueza da África do Sul
não faz com que os países no seu entorno desfrutem da mesma qualidade de vida, né? Então a África do Sul tem uma melhor qualidade de vida, porque um país subdesenvolvido, industrializado, ou seja, emergente, né, está junto com nós aqui no Brasil no BRICS, né, juntamente com Rússia, Índia e China. O Szinho é de South Africa. África do Sul, beleza, até legal. Um dos principais problemas dela é a desigualdade. Quando a gente olha o ranking da desigualdade, a África do Sul é o top 10. Está entre os 10 mais desiguais do mundo. Abaixo dela tem Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, Moçambique, vem o Brasil, tem Botsuana e depois tem alguns territórios pequenos, ilhas como Eswatini e Santa Lúcia. Bom, juntamente com a pobreza, vem a falta de investimento na saúde e problemas relacionados a epidemias. O continente africano é a região que mais sofre com HIV, o vírus da AIDS. Também a disseminação de outros vírus, como o vírus Ebola, como o vírus, disseminação do vírus Ebola, a doença trazida através da picada de mosquito, que é a malária, né? E também a cólera, uma epidemia. Bom, quando teve Covid em 2020, também chegou lá, maltratou a população de muitos países. Nos locais em que a população é rural, não afetou tanto, mas nos grandes centros urbanos, atrapalhou a vida de muita gente e muita gente morreu também no continente africano. Bom, por falar em pobreza multidimensional, entre outros problemas, nós temos problemas relativos à fome. No continente africano, muita gente não tem acesso à alimentação, ou seja, vive em insegurança alimentar, não sabe quando será a próxima refeição e é um problema seríssimo, vindo desde a época da destruição da cultura deles, quando os europeus chegaram com a sua prática colonialista, destruíram o modo de vida, colonizaram, impuseram sua cultura, seu modo de viver, acabaram por deixar a população africana modificada, não apresentaram uma saída viável e a população sofreu, padeceu com o modo de vida norte-europeu, né? Então muitos países sofrem. Qual é a região que tem mais índice de fome? A região subsaariana. E nessa faixa, né, entre a região subsaariana e o Saara, nós temos uma estreita faixa chamada Sahel. Bom, o Sahel é uma região que sofre também com a desertificação e muitos lavradores, ou seja, pessoas que trabalham no campo, sofrem com a desertificação de suas áreas, né? Após o desmatamento, a umidade evapora muito rapidamente, o solo fica infértil e fica inviável para o cultivo dos gêneros alimentícios. Portanto, o continente africano também sofre com a fome e atrapalha a vida de muita gente, atrapalha a vida de quem está na cidade e principalmente daqueles que plantam a própria comida. Bom, com isso, encerro aqui o assunto do continente africano, capítulo 10. Sobre o capítulo 11, América Latina, o que nós temos para comentar? É o seguinte, o continente americano, ele também foi explorado, né? A parte sul, principalmente, foi colônia de exploração, todo o seu território foi colônia de exploração. Durante muito tempo, os europeus vieram para cá, extraíram riquezas, plantaram, levaram os produtos daqui a serem vendidos para fora e a riqueza não ficava aqui. Ficamos dependentes economicamente durante muito tempo. E essa dependência econômica, mais a falta de desenvolvimento industrial, é responsável pelo subdesenvolvimento dos nossos países, né? Não só do Brasil, mas de todo mundo que está na América Latina. E a pergunta é, quem é a América Latina? A América Latina compreende todos os países abaixo do México, né? México, Nicarágua, Belize, Honduras, Cuba, Jamaica, embora nem todos falem o idioma latino. Nós temos, por exemplo, a Jamaica, que foi colonizada pelos ingleses, que fala inglês. Nós temos o Suriname, que foi colonizado pelos holandeses. Nós temos a Guiana, que foi chamada de Guiana Inglesa, foi colonizada pelos ingleses. E a Guiana Francesa,
que é um idioma latino, mas até hoje não é independente. Até hoje é um território francês, tá? É um estado francês aqui na América do Sul. Bom, então essa prática mercantilista, vocês já estudaram história, essa busca por enriquecimento e busca por metais preciosos, entre outras riquezas, fizeram com que os europeus explorassem aqui o nosso continente, né? E nós temos ali nas nossas raízes, na nossa veia, muita violência também, uma exploração dos indígenas, morte da população nativa que vivia aqui, né? Então o Brasil ele não é fruto de uma exploração pacífica, ele é fruto de uma exploração que foi violenta, beleza? Então é isso. Assim como eu disse no continente africano que há urbanização desordenada, aqui também houve urbanização desordenada, industrialização tardia, né? E aí a situação econômica é que às vezes nós vendemos coisas com baixo valor agregado, compramos coisas com valor agregado muito alto, como por exemplo soja. O Brasil é um especialista em suco de laranja e soja também, a produção de carne, só que é um baixo valor agregado, se comparado com o que os outros países exportam. Nós compramos carros a combustão, carros elétricos, computadores, celulares de outros países, que nos vendem com valor agregado muito grande. E aí, quando nós vamos vender o nosso produto, por ter pouca tecnologia, nós vendemos com baixo valor agregado. Com isso, nossa balança comercial tem déficit, ao invés de ter um superávit, né? Então é isso, gente. Aspectos econômicos do continente americano e aspectos demográficos do continente africano é o assunto. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.